Bianca, sou professora da disciplina de Meio Ambiente e hoje nós vamos falar sobre poluição atmosférica. Nós já estudamos anteriormente as características da atmosfera e também os fenômenos que acontecem devido à presença desse envoltório de gases no nosso planeta. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de poluentes que podem ser lançados na atmosfera devido a atividades naturais e principalmente devido a atividades antrópicas. Poluição atmosférica refere-se à introdução de qualquer tipo de substância que, devido à sua concentração, pode se tornar nociva para o ser humano e também para o ambiente. Então, é um nome genérico dado a qualquer substância que tenha esse efeito na atmosfera. Então, estamos falando da contaminação do ar através de partículas líquidas, gasosas, materiais particulados e até mesmo de energia. Os poluentes podem ser classificados em primários ou secundários. Os poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera por atividades naturais, como a erupção de vulcões, por exemplo, ou por atividades humanas, como as indústrias. Já os poluentes secundários são aqueles que se derivam das reações que acontecem a partir desses poluentes primários lançados na atmosfera. Desde os primórdios do planeta Terra, os vulcões já lançavam certos poluentes na atmosfera através da sua atividade de erupção. Quando falamos de Roma Antiga, já existia um certo nível de poluição atmosférica devido às queimadas que eram realizadas, para acompanhar o crescimento populacional, a organização das pessoas em cidades. Mas desde a Revolução Industrial, tivemos um crescente número de emissão desses poluentes na atmosfera, novas atividades que surgiram e com elas esse lado negativo, que é a emissão de muitos poluentes por ano na atmosfera, causando problemas ambientais e problemas relacionados à saúde humana. Um episódio muito marcante relacionado à poluição atmosférica é um episódio conhecido como Big Smoke, no ano de 1952, em Londres. Então, havia a queima em grande escala de carvão mineral que lançava na atmosfera material particulado e também compostos de enxofre. Junto às condições climáticas ruins em Londres naquele período, essa poluição ela teve uma dispersão muito grande por aquela região. Então, em uma semana, 4.000 pessoas morreram devido a problemas respiratórios causados pelo índice de poluição atmosférica naquele local. E nos meses seguintes, mais de 8.000 pessoas morreram e mais de 100.000 pessoas tiveram graves problemas respiratórios devido à poluição atmosférica daquele local. Segundo um estudo da OMS feito em 2014, em 2012, a poluição atmosférica foi responsável pela morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, a poluição atmosférica em 2012 matou mais que a AIDS e a malária juntas. Então, podemos observar que é um problema muito grave que não está melhorando. Na verdade, ele está piorando, porque as atividades humanas que liberam esses poluentes na atmosfera, elas se intensificaram. Então, se em 2012 já houve 7 milhões de mortes causadas por problemas derivados de poluição atmosférica, como será esse número hoje? Agora nós vamos falar dos principais poluentes atmosféricos. Vamos falar quais são as fontes de emissão, se são naturais ou antrópicas, ou os dois, e quais são os efeitos no meio ambiente. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar o efeito desses poluentes na saúde humana. Então, quais são as doenças que nós podemos desenvolver devido à poluição atmosférica? O primeiro poluente é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é emitido pela queima incompleta de combustíveis. Então, a sua concentração nas cidades é muito alta, porque como a imensa maioria dos veículos utiliza combustíveis de origem fóssil e essa queima nos motores ela é incompleta, é liberado muito monóxido de carbono. Ele é um gás inodoro, incolor, porém ele é tóxico.
O motivo por ele ser tóxico é porque ele tem muito mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Não sei se vocês sabem ou se lembram, o oxigênio ele é transportado no nosso sangue pelos glóbulos vermelhos, as hemácias, porque nessas hemácias existe uma proteína chamada hemoglobina. O oxigênio se junta a essa proteína porque existe afinidade entre a molécula de oxigênio e a molécula de hemoglobina. Porém, o monóxido de carbono ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina do que o oxigênio. Então, em regiões com grande concentração de monóxido de carbono, em que a pessoa está inspirando monóxido de carbono, quando o oxigênio e o monóxido de carbono se encontram no pulmão, nos alvéolos, para haver a troca gasosa, a hemoglobina tem maior afinidade com o monóxido de carbono, então ela prefere se ligar ao monóxido de carbono do que ao oxigênio. Então, existe a situação em que as hemácias deixam de transportar oxigênio, levando o monóxido de carbono. E as nossas células, elas precisam do oxigênio. Então, a gente acaba ficando com a saturação de oxigênio muito baixa. O transporte de oxigênio fica deficiente. Por isso que ele é tóxico. Aí você acaba tendo problemas respiratórios, né? A sua quantidade de oxigênio é muito baixa, mesmo você respirando normalmente, sem ter nenhum problema físico, né, pulmonar. Próximo poluente é o dióxido de carbono, o CO2. O dióxido de carbono, ele é importantíssimo para o planeta. Ele é utilizado pelos seres fotossintéticos para fazer fotossíntese, que libera oxigênio no planeta, e é a base da cadeia alimentar. E o dióxido de carbono, ele também é um importante gás de efeito estufa. Então, como nós vimos aí em aulas anteriores, ele ajuda a reter o calor dos raios solares para manter a temperatura do planeta constante. Porém, por ser um gás de efeito estufa e a sua emissão ser muito alta devido à queima de combustíveis fósseis, queimadas, dentre outros, uma alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera implica em maior retenção de calor, o que aumenta a temperatura do planeta. Isso acontecendo por vários anos, né, sendo uma situação agravada ao longo dos anos, configura a situação chamada de aquecimento global, que leva a mudanças climáticas. Outro tipo de poluente são os clorofluorcarbonetos, que são os CFCs. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esses CFCs, eles são liberados por aparelhos de refrigeração, aerossóis, né? Aparelhos de refrigeração mais antigos liberavam muito desses compostos na atmosfera. E descobriu-se, em determinado momento, que os CFCs, eles destroem a camada de ozônio, como nós vimos anteriormente também. Então, eles conseguem transformar o ozônio em oxigênio e começam a fazer buracos nessa camada de ozônio. Então, é um poluente que, lançado na atmosfera, não tem um efeito direto na nossa saúde, mas por destruir a camada de ozônio, diminui a proteção contra os raios ultravioletas e aumenta a incidência de câncer de pele nas pessoas, aumenta o número por ano de problemas de visão, as pessoas têm envelhecimento precoce, vegetais e outros animais têm efeitos maléficos também dessa exposição exagerada aos raios ultravioleta. Outro tipo de poluente são os óxidos de enxofre. Dentre esses óxidos de enxofre, o mais nocivo deles é o dióxido de enxofre, que é liberado tanto por atividades humanas, como algumas atividades industriais, e também por atividade vulcânica. Na atmosfera, esse dióxido de enxofre ele se transforma em ácido sulfuroso e origina um fenômeno chamado de chuva ácida, que prejudica construções, vegetais e animais, além de prejudicar também a fertilidade do solo. Outra categoria de poluentes são os óxidos de nitrogênio, sendo o mais importante deles o dióxido de nitrogênio, que é liberado pela queima de combustíveis fósseis, principalmente pelas indústrias de fertilizantes, que queimam em larga escala os combustíveis fósseis e liberam grandes quantidades de dióxido de nitrogênio na atmosfera.
Esse tipo de poluente é extremamente reativo na atmosfera e ele pode originar o ozônio troposférico, que é o ozônio que está na troposfera, ou seja, não está na camada de ozônio, e é um gás de efeito estufa e também é extremamente nocivo para a saúde humana. Ele também pode ser oxidado em ácido nítrico e causar o fenômeno da chuva ácida. Outros tipos de poluentes são compostos orgânicos voláteis. Esses compostos orgânicos voláteis, eles são emitidos pela queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e também por processos naturais da queima de vegetação e também da atividade digestiva de alguns animais. Como exemplos de compostos orgânicos voláteis, temos o benzeno, que é emitido por atividade humana, que é cancerígeno, e o metano. O metano, ele é emitido pela atividade digestiva de ruminantes, então a criação de gado é uma grande emissora de metano na atmosfera. Lembrando que o metano, ele é um gás de efeito estufa 20 vezes mais potente que o monóxido de carbono. Então ele consegue reter calor 20 vezes mais do que uma molécula de monóxido de carbono. Como nós sabemos, as fronteiras agropecuárias, elas estão sendo expandidas continuamente. Então, regiões de vegetação original estão dando lugar a regiões de pastagem e também regiões de lavoura. Então, a emissão de metano, ela é natural pelo sistema digestivo desses ruminantes, mas ela é intensificada pela atividade humana, porque a cada ano a criação de gado aumenta muito mais, então a emissão de metano, consequentemente, aumenta também. Então, como o metano, ele é um gás de efeito estufa muito superior ao monóxido de carbono, por exemplo, a sua alta concentração na atmosfera implica em grande retenção de calor, o que aumenta a temperatura do planeta ano após ano. Outro tipo de poluente é a amônia, que é liberada na atmosfera devido ao uso de fertilizantes, e ela é muito preocupante porque ela reage na atmosfera, conseguindo formar poluentes secundários também. O próximo tipo de poluente que vamos falar são os materiais particulados. São pequenas partículas sólidas que ficam suspensas na atmosfera. Esse material particulado, ele pode ser emitido por atividades naturais, como erupção de vulcões, formação de nevoeiros, tempestades de areia, mas eles são mais emitidos por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, atividade industrial, dentre outros. Na atmosfera, esse material particulado causa prejuízos para a saúde. Quanto menor a partícula, maior o efeito destrutivo que ela tem dentro do organismo dos seres humanos. Então, essas partículas muito pequenas podem causar problemas respiratórios e também problemas cardíacos nas pessoas. E por último, o ozônio troposférico, que nós já falamos anteriormente. Então, o ozônio, quando ele está na troposfera, não está na estratosfera, compondo a camada de ozônio, ele é um gás de efeito estufa, retendo o calor proveniente dos raios solares. E ele também causa problemas respiratórios, porque ele causa irritabilidade das vias aéreas, sendo um poluente atmosférico muito perigoso para a saúde humana. Então, finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar nos nossos horários de aula ou de monitoria. Por hoje é só.